Como cultivar pensamentos positivos? Eu sou a Raquel, sou tetraplégica e nas minhas redes sociais eu falo sobre superação, sobre a minha história de vida. E hoje eu tô aqui para falar com você e vai ser ótimo porque eu não tô num dia muito bom. Então os pensamentos negativos estão vindo na minha cabeça o tempo inteiro. Quando eu estiver falando com você, você vai ver que eu vou conseguir falar o que que eu tô fazendo nesse exato instante, tá? E talvez seja uma coisa um pouquinho diferente, talvez hoje seja um vídeo um pouquinho diferente, mas que vai levar a bastante aprendizado. Bom, primeira coisa, a gente tem que entender como o nosso cérebro funciona. Quando a gente acredita que as coisas são boas, que o nosso dia vai dar certo, que tá tudo bem, o nosso cérebro, ele vai procurar informações no ambiente para validar essa crença que a gente tem, que é que justamente tudo isso tá ok. Então, o que que acontece? Você tá lá andando na rua, por exemplo, e você acha que tá tudo bem. Você vai enxergar o sol lindo, brilhando, você vai enxergar que existem pessoas boas, você vai enxergar uma pessoa dando a mão para outra para ajudar, você vai enxergar várias coisas boas e seu cérebro vai captar essas imagens e vai pensar: Raquel, você tem razão, o dia tá bom, eu tenho muitas coisas boas, eu tenho coisas para agradecer. Você vai filtrar aquelas informações. Da mesma forma, se você tem uma cabeça cheia de pensamentos negativos, você vai olhar para o mesmo lugar, para a mesma rua, você vai começar a passear nessa rua e você vai ver só buraco na rua, você vai ver o tanto de fio feio que tem nos postes, você vai ver, sabe aquela pessoa que estava dando a mão para outra? Você nem viu, você só viu a outra que caiu na rua porque ela tropeçou numa coisa que estava fora do lugar. Enfim, então você vai passando pelo mesmo lugar, vendo as mesmas coisas, só que você vai captar uma outra percepção e vai validar para o seu cérebro que aquilo ali não é legal e que seus pensamentos têm que estar negativos mesmo, porque o seu dia não está bom. Então, sabendo que o nosso cérebro funciona assim, a gente tem que saber como lidar com ele. Por exemplo, agora aqui, né? Eu ia gravar para vocês e a gente tava tentando arrumar o ring light, arrumar o ring light. E eu, meu Deus, tipo, já sem paciência, porque eu não conseguia explicar o que tinha que fazer, porque eu não consigo fazer sozinha. Eu consigo abrir minhas mãos, mas eu não consigo fazer sozinha. E aí eu fiquei assim, ai meu Deus, não é possível, por que eu não consigo fazer sozinha? Se eu tivesse conseguindo fazer sozinha, eu não ia estar aqui agoniada, e tal, e tal, e tal. De repente eu parei, eu falei assim, peraí, essa não é você, não é quem você quer ser a pessoa que enxerga a que tá dando a mão para outra levantar, e não a que enxerga a que tá caída. Então eu falei, e aí, o que você pode fazer? E na hora eu falei assim, para. Comecei a brigar com os meus pensamentos. Eu falo assim: para de pensar isso. Tá tudo bem, eu tenho como fazer. Tenha paciência. O bom de você não conseguir fazer sozinha é que você tem que aprender a ter mais paciência ainda na vida. Porque se você conseguisse, você ia estar aqui arrumando e não ia entender que é difícil às vezes a gente se comunicar. Pensei até muito mais, foi muito além disso. Pensei assim, quantas vezes a gente acha que a gente está explicando bem para o outro, mas na verdade, o que a gente está falando, o outro não está entendendo. E você acha que você está certo na sua explicação. Tá vendo aqui? Levanta o tripé. O que é levantar o tripé para o outro? Arruma a luz. Posiciona no centro. O centro da minha visão não é o centro para quem está em pé aqui tentando me ajudar. Então eu parei para pensar, eu falei assim, quantas vezes as pessoas estão olhando coisas de ângulos errados, diferentes, não estão vendo a mesma coisa e elas estão brigando por causa disso, sendo que na verdade isso é só uma falta de comunicação. E quantas vezes na minha vida eu já não arrumei problema ou aumentei os problemas por ângulos, pontos de vista diferentes, ângulos diferentes, sendo que as duas pessoas queriam que desse certo. Mas como as pessoas pensam diferente, que as cabeças são diferentes, aquilo não foi para frente. Bom, mas voltando a falar sobre pensamentos negativos. Essa estratégia que eu fiz, eu chamo de brigar com os pensamentos mesmo. Discutir. Toda vez que você estiver pensando uma coisa negativa, ou de você, ou de uma situação que estiver acontecendo, o que, que você vai fazer? Você tá pensando assim, nossa, Raquel, mas que burra você, hein? Não, peraí, eu não sou burra. Mas pode ser que naquele momento você esteja achando que você
fez uma coisa negativa e que você realmente é burro. Isso aqui são aspas, tá, gente? Quem me conhece há mais tempo sabe, tá? Inclusive, me sigam no Instagram. Eu tô começando meu canal de YouTube agora. Ele é muito novo, mas o Instagram tem bastante conteúdo, bastante coisa para vocês me conhecerem melhor, tá bom? E se vocês gostarem, por favor, compartilhem, comentem. Me falem aqui o que vocês acharam, se tá legal o canal, porque aqui eu posso falar um pouco mais lá, às vezes eu tenho que dar uma explicação muito sucinta. Então eu tô separando as maiores dúvidas, as maiores perguntas, as coisas que eu posso ensinar de alguma forma, porque na verdade não é ensinar, né? É trocar experiência com vocês, porque eu acho que todos os dias eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo. Mas enfim, voltando ao que eu tava falando, eu brigo com os meus pensamentos. Eu não vou pensar que eu sou ruim. Eu não vou pensar que aquilo vai dar errado. Eu vou na rua e eu vou ver, nossa, eu só tô vendo as coisas ruins. Peraí. Deixa eu procurar alguma coisa boa aqui nessa rua. Deixa eu procurar alguma coisa legal para eu ver. Então, essa técnica você vai fazer mesmo se você não acreditar. Ah, Raquel, mas eu não acredito que eu vou dar conta desse projeto. Mas você, toda vez que você pensar que não vai dar conta, você vai falar assim, ó, para você mesmo. Eu dou conta, eu dou conta. Se você estiver num lugar que você consegue se olhar no espelho e falar para você mesmo em voz alta, melhor. Se você não tiver, você vai falar dentro da sua cabeça. No começo pode ser que isso seja muito mecânico, mas aos poucos vocês vão ver que isso pode fazer uma transformação, porque o nosso cérebro vai entender que existem caminhos diferentes para ele ir. Porque ele está tentando validar uma crença sua, não é? Lembra que eu expliquei que ele está tentando... Ah, se você acha que o mundo é ruim, ele está tentando coletar informação de que o mundo é ruim. Se você acha que o mundo é bom, ele está tentando coletar informação de que o mundo é bom. E se você ficar falando para ele o tempo inteiro, não é ruim, é bom, não é ruim, é bom, ele vai começar a mudar o que ele vai coletar ali de informação. Então, é uma coisa extremamente importante. E isso é ciência, tá, gente? Não é achismo da Raquel. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, que para mim é uma coisa muito, muito legal e que me ajuda demais, que é a gente agradecer pelo que a gente vai ter. Por quê? Quando a gente agradece pelo que nem veio ainda, aquela coisa que talvez você ia ter pensamentos negativos sobre, ela se transforma em luz, em coisas boas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dormir. Nossa, eu tô super cansada. Eu tô super preocupada porque eu acho que eu não vou descansar direito. Porque, nossa senhora, eu tive um monte de coisa para fazer hoje e eu não parei um segundo e eu fui buscar meus filhos e eu não comi e eu ainda tenho que fazer lição de casa. Eu tenho que fazer muitas outras coisas e eu não dei conta de terminar tudo que eu tinha para terminar no trabalho. É claro que eu não vou conseguir dormir bem. Esse é o nosso pensamento. Mas agora tenta mudar para agradecer. Tipo, meu Deus, eu agradeço pela noite de sono que eu terei. Eu agradeço por ter um sono restaurador. Eu agradeço porque eu vou fazer a lição de casa aqui com as crianças e eles vão aprender e serão pessoas boas no futuro. Eu te agradeço porque o Senhor me deu saúde para eu estar aqui hoje em pé. E eu te agradeço porque mesmo cansada, eu tenho uma missão, eu tenho a minha família. E tudo isso vai fazendo as coisas ficarem muito grandes, assim, muito maiores do que a gente possa imaginar. E a gente traz o futuro que a gente quer pro agora, porque você já tá se planejando, você já tá esperando que as coisas no futuro sejam boas e não que elas sejam ruins. Essa técnica é incrível, mudou a minha vida, não tem muito tempo que eu faço isso. Eu não sei precisar para vocês como é que eu decidi fazer isso na minha vida. Acho que foram várias coisas, assim, eu fui observando, fui lendo alguns livros e fui entendendo isso, mas fez muita diferença realmente, tá? E a última coisa que eu quero falar para vocês incluam desafios na rotina. Desafio simples, não precisa pensar em nada demais, mas por que um desafio? Porque às vezes os nossos pensamentos negativos, eles vêm cercados de uma certa frustração, da gente sentir que a gente não é produtivo, da gente sentir que a gente não vai poder realizar as coisas que a gente planejou.
da gente enxergar as coisas ruins que aconteceram